Agora são 8 horas e 10 minutos, 8 e 10 desta segunda-feira. Hoje é dia 30 de junho de 2025, começando mais um Café com Leite, o último deste mês de junho, o último do primeiro semestre, com a parceria da Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Também com a gente está a Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Temos a parceria também aqui no nosso Café com Leite da Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. 4 lojas e presente na sua vida há 70 anos. Superlogradouro está aberto, vai até o 12h30 de hoje, depois reabre às 2h e vai até às 8 horas da noite, de segunda a sábado, esse é o horário de atendimento. E ainda temos também parceria aqui da Magazine Luiza, vem para o Magalu. E a propósito, pessoal, se você perder a oportunidade no sábado de chegar até o Magazine Luiza e comprar o que você está precisando aí com condições facilitadas e com aquele descontão, chega que hoje é o último dia aí do fecha-mês Magazine Luiza para você comprar aí celulares da Apple, você comprar o iPhone, né? Comprar também tablets e TVs com condições e preços especiais. Vem para o Magazine Luiza, vem ser feliz. Olha, pessoal, faz tempo que a gente não conversa com o Jonas Cardona Venturini, então hoje é dia da gente fazer aquele balanço do primeiro semestre, já que hoje é o último dia deste mês de junho e, portanto, aí, a partir de amanhã começa o mês de julho, o segundo semestre entrando. Teve muita coisa, né, para a gente avaliar aqui e a gente pontuou 3 temas principais. A geopolítica internacional, já falamos isso em programas anteriores, aquele alerta aí das tensões que havia entre vários países, vários confrontos bélicos ocorrendo e outros, né, já em polvorosa, em pé de guerra, alguns países. Isso já no começo do ano nós tínhamos feito essa análise aí com o Jonas Cardona Venturini. A política nacional é necessário a gente abordar, porque afinal de contas aí estão faltando aí em torno de 550 dias, mais ou menos, né, para o final desse governo. É quase o tempo que o Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, ficou na prisão, né? Eu estava até comparando esses números aí. E também, claro, tivemos aí muitas questões que fizeram com que a política nacional também tivesse aí uns sacolejos, aí uma movimentada. Agora tem a questão do IOF, a possibilidade de judicialização, ou seja, mais uma vez o STF é que vai decidir questões que aparentemente não seria de sua competência, né, ao que tudo indica. E por fim, como que está o nosso Rio Grande do Sul, sabendo que temos aí um governador que já colocou seu nome à disposição para concorrer à presidência da República, e um estado que ainda sofre com as chuvas, com as enchentes, uma tensão muito grande, não nos recuperamos ainda plenamente do ano passado e olha, novamente vivendo aí essa condição de apreensão com a elevação dos rios. O que foi feito de forma para conter essas cheias que ocorrem cada vez com mais frequência. Jonas Cardona Venturini, uma horinha, aliás, meia horinha que a gente vai fazer hoje, um pouquinho mais talvez, né, já que tem compromisso às 9 horas pontualmente, encerramos um pouquinho antes, parece ser pouco para a gente falar sobre tudo isso, mas vamos firme. Bom dia, Jonas, tudo bem contigo? Bom dia, Sóstenes, bom dia aos ouvintes da Inova, é uma satisfação estar com vocês. Deu um espaço um pouco maior do que o habitual, né, Sóstenes, mas agora vamos trabalhar aí, né, esses votos de segundo semestre, olhando o que passou e o que está para frente para fechar o ano, que a gente mantenha mais frequente as nossas conversas, que eu tenho certeza que sempre é muito instigante a gente poder debater conjuntamente com a nossa comunidade. Parece aí promessa de político, né, Jonas? O que a gente está falando aí? Não esqueçamos que estão se aproximando as eleições, mas nem eu nem você somos políticos. O fato é que cada vez mais tu estás naqueles compromissos de trabalho, é Brasil, Europa, Ásia, não, Ásia acho que não lembro se tu foste ultimamente aí, mas Estados Unidos, e quando não é aqui no próprio Brasil, que
é continental, né? É de ponta a ponta, é do Iapoque ao Chuí, e é preciso trabalhar, né? O que é bom, é sinal que as tuas empresas aí estão aí de vento em popa, né? E o Jonas está com todo o gás, não é mesmo? Graças a Deus, não podemos nos queixar, bastante trabalho. E também, né, Sóstenes, a gente falava nos bastidores, culminou com as minhas férias, eu tirei 18 dias agora, uma viagem para a Europa por 7 países. Acho que em algum momento posso relatar um pouco do que vi nesses países com relação à geopolítica, com relação ao que está acontecendo, assim, que mais chama atenção nesses países. E aí a gente teve esse espaçamento, mas agora vamos, sem ser promessa de político, vamos manter a nossa regularidade mensal de bate-papo aí. Perfeito, então. Pessoal, para quem está chegando agora aqui pela Inova Multi, frequência 87.5, Facebook, tá? Não estamos com a imagem do Jonas, nem a minha aqui no Facebook, e nem também no inova.tv.br, porque estamos fazendo por telefone, tá certo, pessoal? Então, por conta disso, mas depois vai estar no YouTube de igual forma, né? Vamos carregar aí em alta qualidade para as pessoas nos verem e nos ouvirem aí também, saber sobre essa análise aí. Jonas Cardona Venturini, professor universitário, com doutorado aí na área de administração, ciências contábeis, enfim, conselheiro de empresas, enfim, empresário ativo e atuante aí, e também comentarista aqui da Inova, trazendo um olhar muito próprio. Começamos por aonde, Jonas? É tanto assunto que eu acho que... Vamos começar, porque aquilo que está movimentando a política nacional nos últimos dias, IOF. Qual que é o peso da IOF no cenário político que se desenha para 2026? Tem eleições à frente, né, Jonas? Perfeito, Sócrates. Eu acho que, em termos de Brasil, falando em política nacional, é a pauta do momento. E a gente não pode deixar de mencionar e destacar a derrota que o Executivo teve, o governo teve, frente ao Legislativo, até agora, né, Sóstenes, possível aí que tenha um processo via Supremo Tribunal Federal, uma judicialização por parte do Executivo, por parte do governo, justamente por entender que o Legislativo não teria essa prerrogativa de derrubar, né, com um veto, a questão do aumento do IOF, que é constitucionalmente algo que o Executivo tem uma prerrogativa de fazer. Mas a sociedade, o resumo é um só, né? A sociedade não aguenta mais aumento de impostos. O governo a gente já tinha falado sobre isso desde que esse governo assumiu, um descompromisso, um descaso com as contas públicas, um endividamento frente à PIB crescente, e o que a gente vê é sempre a mesma medida, que é aumentar impostos para passar a conta para a população. A população não aguenta mais isso, Sóstenes. Então, eu vejo que essa matéria, mesmo pautada no Supremo, ela é pouco, como eu posso dizer, ela é pouco digerível por parte dos ministros do STF, assim como foi pouco digerível por parte do Congresso Nacional a partir de seus deputados e senadores. Então eu vejo que o governo, mesmo judicializando, terá problema em conseguir contornar este cenário que já é desfavorável para ele. O governo precisa, de fato e de direito, promover uma grande reforma administrativa, cortar supersalários, diminuir cargos de confiança, organizar melhor suas contas públicas para deixar de gastar mais do que arrecada e, com isso, buscar superávit e também diminuir o endividamento da União. Resumo, é isso, Sóstenes. Agora, se vai acontecer, bom, aí precisamos entender, né? Qual que é a tua posição, tua visão acerca do Supremo Tribunal Federal nessa questão, nesse imbróglio? A priori, esse tipo de imposto, ele tem um caráter regulatório e não arrecadatório, mas a gente sabe que ao fim e ao cabo é isso que o governo vai fazer, afinal de contas está extrapolando todo e qualquer tipo de limitação fiscal, né? Teto fiscal, não há teto para o governo, né? E o que o governo vai fazer no ano pré-eleitoral? É arrecadar mais, pelo menos uma leitura que se faz, né, de alguns especialistas,
é tentar arrecadar mais e jogar no caixa comum. Mas a princípio não era essa a função do IOF. Explica para a gente, primeiramente, qual que é o peso do IOF, qual que é a função mesmo desse imposto, que é regulatório, o seu caráter principal, né? E também qual que é a tendência, pelo teu olhar, do STF em relação a esse posicionamento? Ele vai efetivamente manter o veto do Supremo do Congresso Nacional, ou ele vai ou vai derrubar esse veto, vai dizer que é inconstitucional essa intervenção da Câmara e do Senado? Olha, Sóstenes, é bem complicado a gente fazer qualquer previsão, porque o Congresso Nacional, ele tomou essa medida dado essa impopularidade que se tem hoje frente a qualquer medida de aumento de impostos. Por mais que seja um imposto regulatório, o que acontece, Sóstenes? Ele é incidente em grande parte da população e ele mexeu com aplicações que eram isentas de imposto de IOF, sobre operações financeiras, IOF, imposto sobre operações financeiras, que eram isentas e que não somente elas eram atratíveis ao investidor, à população que gostava de poupar e não ter imposto de renda sobre a remuneração dessas aplicações, bem como elas eram aplicações incentivadas, o termo incentivado é por isso, para não ter imposto, para segmentos que são fundamentais para a nossa economia nacional, como é o caso da construção civil, então as LCIs, letras de créditos imobiliárias, e as LCAs, letras de créditos agrícolas, ou seja, para o agronegócio. Então, Sóstenes, eu vejo que essa medida do governo de aumento do IOF, mesmo que se entenda na Constituição que é prerrogativa do governo federal ter a possibilidade de aumentar sem passar por um projeto de lei, ou seja, sem consultar o Congresso Nacional, o que eu vejo? Eu vejo que atinge muito a população que está totalmente impopular com relação ao aumento de impostos e também atinge muitos segmentos que têm um papel fundamental na composição do nosso PIB, seja na contribuição do nosso PIB, seja também com relação à mão de obra empregada nesses segmentos. Então eu vejo que o STF vai ter uma medida muito, muito, muito delicada para avaliar na sua mão, e eu não consigo enxergar, eu já indo sempre para o meu posicionamento, né? Não me eximindo do mesmo. Eu não vejo como o governo federal ganhar essa discussão no STF. Eu acredito que o STF não compraria essa briga frente à população brasileira. Por quê, sócios? Porque a imagem do STF está extremamente desgastada frente à população brasileira também, com relação a supersalários, penduricalhos, uma série de situações, autoritarismo, agora a regulação das redes sociais. Então o STF está muito arranhado frente à população, e eu vejo, Sóstenes, que eles não comprariam uma briga que não é deles para comprometer ainda mais sua imagem frente à população brasileira. Mas não comprar a briga seria, na prática, o quê, Jonas? Porque o STF vai ter que, é ele que dá a chancela, ou, aliás, é ele que decide no final. Ele vai ou chancelar o Congresso ou vai dizer o Executivo, ou vai dizer inconstitucional. Cabe o que o Executivo decidiu. Dentro dessa perspectiva, qual que é mais prejudicial para a imagem do STF, uma posição mais política, vamos assim dizer, perante ao cenário nacional que tu tanto citaste, né? Justamente a gente não paga uma quantidade absurda de impostos, então politicamente, do ponto de vista da sociedade, seria interessante que o STF, né, entendesse a dificuldade que está passando o brasileiro. Por outro lado, se ele não chancelar aquilo que teoricamente seria constitucional, que o governo assim tivesse a prerrogativa de definir ou não os impostos, principalmente o IOF, através de decreto, ele também deixa de fazer conforme a sua função, que é justamente manter a Constituição ativa. Dentro desse imbróglio aí, o que tu me diz, Jonas? O que eu vejo, Sóstenes, a gente está, e aí já emendando com uma pauta seguinte da nossa conversa, nós já estamos nos aproximando para o cenário eleitoral do ano que vem. Nós sabemos, Sóstenes, que quem tem a capacidade de julgar ministros
da Suprema Corte é o Senado, é o Congresso Nacional, especificamente o Senado. Eu vejo que é muito difícil que o STF vá de encontro, não ao encontro, vá de encontro a dois públicos, digamos assim, que são determinantes nessa decisão que ele vai tomar. Primeiro, que é a população, a imagem, volto a dizer, a imagem do STF está muito desgastada com a população brasileira, por diversos fatores. E segundo, Sóstenes, querendo ou não, ao assumir que é inconstitucional a derrubada, né, o veto que o Congresso fez, ele está assumindo a postura e a posição do Executivo. E aí ele está contra o Congresso Nacional. E eu vejo que somente o Congresso Nacional é quem pode julgar os ministros do STF. Então, o STF ficaria com uma situação muito delicada neste momento. É claro, nós também sabemos, Sóstenes, que o Executivo é quem formula o orçamento tanto para o Legislativo quanto para o Judiciário. Então, talvez o Executivo pudesse fazer um corte no orçamento do STF, do Judiciário como um todo, pudesse daqui a pouco fazer um projeto de lei para atacar os penduricalhos e tal, mas neste momento eu vejo que o Executivo está muito enfraquecido. Ele não compraria ainda mais essa briga, porque ele está sendo bombardeado de todos os lados, né? E então, o meu entendimento é que essa briga ela cai para o lado do Legislativo, ou seja, o STF aceita a derrubada do Legislativo e a gente não vai ter o aumento do IOF. Ao fim e ao cabo, a decisão é política. Nesse caso, uma política de autopreservação, vamos assim dizer, né? Que nem tu disse, para não haver um desgaste maior perante a sociedade, da imagem, e também a próprio Congresso, que é o que julga, né, a atuação dos próprios ministros. Vamos também seguir um pouquinho mais nesta atuada aí, do ponto de vista de julgamento. Tivemos aí nesse mês, que aliás foi emblemático, o mês de junho, né? Além do início da guerra, que a gente vai tomar também um tópico daqui a pouquinho, que a gente não sabe aí a que ponto vai avançar ou não ainda a questão Israel-Irã, né? Sempre é uma incógnita nesse sentido, desde que começou praticamente, mas sobre a questão aí do julgamento, na verdade, um dos momentos aí do interrogatório dos réus. E aí tem componente político, até falando do STF, ele está tocando aí a todo vapor para que isso aconteça nesse ano, no período anterior à vedação, as circunstâncias que podem impactar, digamos assim, que dê margem para uma discussão mais ampla no ano que vem sobre a circunstância dos réus dessa suposta tentativa de golpe, né? Ou seja, tentar nesse ano concluir, pacificar esse assunto. Como é que tu acompanhou aí esses interrogatórios, essa posição do STF, dos próprios réus, que aconteceu aí no começo do mês e certamente vai ainda movimentar não só o judiciário, mas sobretudo a política nacional? Eu vejo, Sóstenes, que a gente tem daqui para frente um cenário bastante nebuloso. O governo tá pisando aí em ovos, né, porque ele vem absolutamente com medidas que fogem totalmente da popularidade, tanto, Sóstenes, que semana passada, já aproveitando o ensejo, semana passada nós tivemos aí a menor marca de popularidade do governo L3, né, o Lula 3. Então o governo ele vem fragilizado, ele vem desgastado por justamente, Sóstenes, esse descaso com as contas públicas, com essa medida corriqueira e que já não se sustenta mais, a população tem acesso. Ao passo também, Sóstenes, que nós pegamos agora e vemos aí aprovado no STF, já com ampla maioria dos 11 ministros, nós temos essa questão das redes sociais que é bastante polêmica, de regulação. Então, assim, nós temos uma série de medidas, Sóstenes, que efetivamente elas estão na pauta da sociedade como um todo, e o governo, frente a essas pautas, Sóstenes, ele tem se posicionado muito mal, extremamente mal. Agora saiu a revista The Economist, a última, falando que o governo Lula não tem legitimidade interna
e perde força no cenário externo. Ou seja, aquilo que se dizia no passado que o Lula conseguia transitar, ele tem se desgastado muito, Sóstenes. Por quê? Porque ele não conseguiu contribuir em nada, pelo contrário, foi um fiasco, né? Desmarcou a reunião com o Zelensky, quando conversou não trouxe nada de novo, não fez nada pela guerra Rússia versus Ucrânia. Com relação a Israel e Irã, ele não tem absolutamente nada a contribuir, pelo contrário, ele comparou a questão da guerra de Israel com o Talibã, na faixa de Gaza, ele comparou com o Holocausto. Tudo bem, eu acredito que tenha ocorrido diversas coisas ali que foram totalmente fora de controle, exageradas por parte de Israel, mas comparar com o Holocausto, né, Sóstenes, é um pouco forte demais. E o outro ponto, Sóstenes e ouvintes, é que o acordo com o Mercosul e a União Europeia, ele não tem conseguido emplacar esse acordo. Esse acordo ele não avança, esse acordo ele não é aprovado. Então, ele não tem tido uma representatividade lá fora, ele não é ouvido lá fora. É importante mencionar que quando o Lula saiu do seu segundo mandato e assumiu a Dilma, o Lula estava tão fortalecido, tanto a nível interno quanto externo, que ele estava até cotado, Sóstenes, para primeiro-ministro da ONU ou presidente do Banco Mundial. E agora nós vemos um cenário no qual ele está extremamente enfraquecido, justamente por medidas impopulares a nível interno e pouca contribuição efetiva para melhoria a nível externo. Então, assim, é um cenário bastante difícil para o executivo do que resta de mandato até as eleições em 2026. Até ter essa questão, eu comentava contigo fora do ar, eu vi um bate-boca entre a Maria do Rosário e o Ciro Nogueira, né? E claro, obviamente, isso voltando à questão do IOF, né? Mas repercutiu algo que tu estava falando aí na visão até do Ciro Nogueira, né? Falando sobre a questão que o Lula devia centrar mais no país, está tentando, fica mais fora do país, mas está sendo inócua essa sua ação exterior, né? E quando ele vai, inclusive, se posiciona mal, como tu bem citaste aí, fazendo comparativos que eles não procedem, talvez nem mesmo em guardadas as proporções. Sim, claro, houve muita gente que morreu na faixa de Gaza, mas são situações diferentes, né? A questão dos judeus, né, durante a guerra, o extermínio com essa circunstância agora vivendo Israel, né, e a faixa de Gaza ali, né? Mas todavia é frequente o Lula, né, utilizar uma retórica que vai contra o bom senso do brasileiro na sua grande maioria. Isso reflete nos números de desaprovação do seu governo, reflete nas atrapalhadas que ele tem praticado aí também em várias áreas quando são tomadas decisões. Qual que é o cenário que... Oi, pode falar. Desculpa te interromper, eu não gosto de fazer isso, mas só um parênteses, até porque tu és um cara da comunicação, um jornalista, então é algo interessante. O que corre é boca pequena, como eu falava nos bastidores, nós temos 3 clientes em Brasília, então 2 vezes por ano, ao menos, eu vou a Brasília. O que corre é boca pequena que toda vez que o Lula improvisa, é um terror dentro da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, é um terror, todo mundo fica em polvorosa, esperando que vai vir e já medidas para contornar aquilo que foi falado, né? Então, dizem que é absolutamente assim, um aflito permanente, assim, cada vez que o presidente foge dos discursos feitos para ele, para improvisar, seja qual for a matéria, qual for a pauta. A SECOM tem muito trabalho. Tá tendo mesmo. Até nessa discussão aqui que eu comentava contigo sobre o Ciro Nogueira e Maria do Rosário, e em outras avaliações também que a gente percebeu, né, é de que, até no IOF mesmo, né, cara, é comum o governo anunciar uma coisa e voltar atrás ou anunciar algo que, junto com uma decisão positiva, vem algo negativo, né? Então, realmente, o governo está ele próprio se afundando. E fazer uma conversa aí com a questão do interrogatório, aparentemente, ainda que ontem tenha tido também aquele protesto, aquele ato público encabeçado pela direita, sobretudo o Jair Bolsonaro, ao que tudo indica, está a carta fora do baralho aí, o Jair Bolsonaro, né?
quem serão os candidatos ou de que forma será a política que se avizinha aí as eleições, melhor dizendo, para 2026, num cenário federal para a presidência da República, sabendo que Lula cada vez mais cai a sua popularidade, sabendo que Bolsonaro praticamente é carta fora do baralho, o Alexandre de Moraes não quis ser o seu vice, né? A que ponto chegamos também nesse interrogatório, e enfim, a gente tem outros nomes. Como é que tu tá vendo aí a próxima eleição? Lula também seria a carta fora do baralho? Como é que contornar toda essa problemática? Qual que é o cenário que tu consegue visualizar, Jonas? Olha só, senhores e ouvintes, é um cenário bastante nebuloso e difícil de nós prevermos concretamente alguma coisa, alguma sinalização, obviamente, que a gente consegue. Ontem mesmo tivemos um ato, né, Sóstenes, no qual o Bolsonaro estava junto com o Tarcísio e com o Zema em São Paulo. Esse ato é um ato para fortalecer não somente uma candidatura da direita, mas também, Sóstenes, o Bolsonaro, dado aquilo que tu falou, que ele já é praticamente carta fora do baralho, o Bolsonaro, e aí, na minha humilde percepção, de maneira muito inteligente, ele passou a falar agora no discurso a mira do partido dele, que é o PL, junto com a direita, que ele representa, daqueles que o apoiam desses partidos, o Congresso Nacional. Então, o que o Bolsonaro está falando, Sóstenes, que vai fazer nesse período no qual ele não, possivelmente, né, vai ter a manutenção dele não poder concorrer à presidência. Ele vai tentar ter um maior número de deputados e senadores. Por que eu entendo isso como sendo um movimento inteligente do Bolsonaro, Sóstenes? Se ele consegue essa maioria, nós temos uma grande possibilidade, em caso do Lula se eleger, que ele já está anunciando que ele vai concorrer, né? Então já podemos considerá-lo candidato, isso já não é mais uma dúvida, o Bolsonaro pode fazer algo dentro do Congresso Nacional para até mesmo um impeachment. O Lula, por sua vez, Sóstenes, a gente não pode descartar a habilidade que ele tem, e aí entendo como quiser essa habilidade, em mexer com a máquina pública para convergência de interesses, né? Um resumo disso, Sóstenes, é que depois de aprovado o veto na quarta-feira, no resto de semana, digamos assim, quinta e sexta, e olha que Brasília não é muito boa de sexta, né, Sóstenes? Funciona de terça a quinta. Na quinta-feira ele liberou 1,5 bilhão em emendas, Sóstenes, para os deputados. 1,5 bilhão. Então, o Lula, ele é extremamente ardiloso nessa negociação com o Congresso e com o Judiciário. Então, eu não cravo a decisão do Judiciário favorável à decisão do Congresso na pauta do IOF, justamente pela habilidade que o Lula tem. Porque uma das suas grandes habilidades é justamente essa. Como eu disse, habilidades entendam como quiserem. Simplesmente, dentro da instituição Brasil, que pode ocorrer de tudo, ele conseguir manipular os interesses e convergir esses interesses para o que ele quer. Então, Lula, ele obviamente ele é candidato, Sóstenes. Nós temos aí a figura do Zema e do Tarcísio. Aí eu botaria que, pela representatividade de São Paulo, Tarcísio é mais forte do que Zema, mas a possibilidade de uma taxa Zema e Tarcísio, ela é uma sinalização real, né? Essa chapa ela pode vir a acontecer, e apoiada por Bolsonaro, né, que é impedido. Nós teríamos, dadas as devidas proporções, um cenário muito semelhante ao que tivemos em 18, no qual Lula preso apoiava Haddad, e Haddad chegou até o segundo turno, mesmo que com o Bolsonaro, numa primeira tentativa de pleito à presidência nacional, e nessa tentativa saiu vitorioso. Seria mais uma situação. A única diferença, só se dizer, é que possivelmente, não sei se vão ter desdobramentos nessa questão do Bolsonaro, mas eu vejo que se deixar ele solto, livre, né, eu vejo que a situação ela fica muito mais favorável, obviamente, para a direita, porque Bolsonaro, querendo ou não, ele é uma grande liderança da direita, apesar de não ser uma unanimidade na direita e conseguir congregar todos os partidos de direita e de centro. Cabe destacar, né, Sóstenes? Pode falar. Palpite
muito mais pela tua intuição, mas claro, essa intuição também é perceptiva. Bolsonaro estará preso ou não na próxima eleição? Eu acho que sim, preso. Tá preso para exercer menos influência. E aí eu pergunto para ti, justamente, ele exerceria menos ou mais influência preso? Porque a gente sabe que aquela questão do grupo da direita talvez tivesse um significado, um signo maior, a prisão. Talvez teria um movimento, e tu acredita que pode ser um movimento mais forte, com ele preso, de fortalecimento à direita, até mesmo no Congresso, ou tu acredita que de fato seria algo que, calando ele, deixando ele fora, a carta fora do baralho mesmo, totalmente, né? Isso fragilizaria a direita, talvez não tenha o mesmo impacto. Qual que é a tua percepção disso? É uma linha tênue, né, Sóstenes? Porque tu pode realmente, como usualmente o pessoal chama ele de mito, né? Tu prendendo ele, tu pode fortalecer o ideal do mito. Assim como tu deixando ele solto, Sóstenes, ele tem uma mobilidade, um poder de caravana, que é muito o que o político faz, né? Fazer caravanas aí, no sentido de subir em palanques e tal, pelas diferentes regiões do país, mobilizar os eleitores locais e tal, muito grande. Mas eu volto a dizer, eu acredito que eu já tenha dito neste espaço aqui, volto a dizer, ainda, Sóstenes, tem um ponto que é bastante nevrálgico e decisor nessa corrida para 26, que é justamente, Sóstenes, o partido PSD, que é hoje o maior partido do Brasil, ver como ele se posicionará, ou seja, se ele apoia o Lula ou se ele vai contra o Lula. Por que, Sóstenes? Porque ao ser o partido mais numeroso do país, em número de prefeituras e de representantes no Congresso Nacional, isso tem um peso muito grande. E o presidente é o Kassab, né? E aí a gente está nessa expectativa, né, Sóstenes, de ver efetivamente como que o Kassab vai conduzir este apoio. O Kassab, como a gente, ex-prefeito de São Paulo, como a gente sabe, Sóstenes, o PSD hoje, além disso que eu já falei, número de deputados no Congresso, número de prefeituras, número de deputados estaduais e vereadores, tudo isso que tem uma capacidade de mobilização muito grande localmente falando nas prefeituras e consequentemente, né, nas articulações políticas, tem um fator que é muito importante que nós podemos dizer, Sóstenes, que é o maior representante hoje do Centrão. E aí nós estamos todos os dias com essa pauta muito presente, né, Sóstenes, do Centrão. E o Centrão foi quem efetivamente desembarcou do governo do Lula, porque o governo ele tem ali um número muito próximo entre estar com ampla base no Congresso e no Senado, né? Em alguns momentos de votação ele tem maioria, em alguns momentos ele tem minoria, mas nessa pauta aí do IOF, o Centrão efetivamente desembarcou do apoio ao governo federal, ao executivo, e se manifestou contrário, e aí fez toda a diferença, né? E é isso sempre que no Brasil, neste cenário de governo de coalizão que nós temos, que faz toda a diferença. É como esse Centrão, que acaba tendo o maior número de representantes nas duas casas, é este Centrão que acaba tendo o poder de decisão. E aí este Centrão, Sóstenes, ainda não se manifestou claramente para que lado ele vai. Se vai para a direita com o Bolsonaro ou se ele fica mais na esquerda com o Lula para 26. Ele poderia ficar independente e colocar um candidato próprio? Tu acha que essa força já tem o Centrão, ainda mais agora com a filiação do Eduardo Leite, governador aqui do Rio Grande do Sul, que já a público, né, já colocou seu nome à disposição para concorrer, já era cotado na eleição passada, e não esqueçamos, temos pro PSD, né? E foi para o PSD, e temos, claro, também outra liderança que é o Ratinho Júnior, governador do Paraná. Como é que tu vê? Centrão aí pode daqui a pouco
É interessante, Centrão parece que eu vejo, ou parece como é que chama ali, aquele de carnaval, né? Que tá todo mundo indo para um lado, indo para o outro, uma torcida, né? Todo mundo começa a pular para um lado e pular para o outro. O Centrão é mais ou menos assim também, né? Daqui a pouco, tu acha que ele cria vida própria ou vai estar sempre fisiologicamente ligado a uma direita ou uma esquerda, esse Centrão aí que ninguém governa sem ele, mas ele parece que também não tem vida própria. Chegou a hora do Centrão ter vida própria. Qual que é o peso que o governador Eduardo Leite pode ter nesse Centrão? Bom, eu acho que assim, o primeiro ponto é entender se o Centrão quer isso, né? Eu acho que ele não quer, tá? Agora, por exemplo... É mais confortável. É mais confortável e é mais identificado com a natureza do Centrão. Se nós pegarmos, por exemplo, o MDB, que já vem historicamente de uma posição mais de centro-direita, mas compôs o governo do Lula, compôs a Dilma, não esqueçamos, né? O Temer, que é uma das principais lideranças do MDB, antigo PMDB, foi vice da Dilma. Então, assim, ele não lança lideranças, né? Só assim, ele não tem lideranças protagonistas para encabeçar uma chapa sozinho. Então, eu já me questiono se é interesse por parte do Centrão ter essa liderança, primeiro ponto. E o segundo ponto, agora, só as três trazendo, o União Brasil, que é do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o União Brasil, né, Centrão também, União Brasil agora está brigando com o Lula para poder dar mais apoio para o Lula, a liderança, né, a presidência dos Correios e do Banco do Brasil. Então ele quer a presidência dos Correios e do Banco do Brasil. Então tu imagina, Sóstenes, é um toma lá da cá que não tem fim. Mas pontualmente respondendo, não há uma liderança de centro hoje capaz de ter um protagonismo numa eleição como um candidato à presidência da República. É sempre naquele formato de coalizão, então deve haver uma conjunção de fatores aí para que alguém do Centrão acabe indo. Eu não, falando agora pontualmente, eu não acredito que o Alckmin permaneça como vice do Lula, tampouco que ele vá concorrer pelo partido dele, não vejo isso. O Eduardo Leite, assim como o Ratinho, respondendo à tua indagação, são dois políticos que têm um potencial de futuro para mim, mas não têm representatividade a nível nacional. Eu entendo que o Eduardo Leite, ele se ensaia, porque é o projeto dele ser presidente da República, ele vai se ensaiar, mas ele vai acabar concorrendo ao Senado, porque ele tem uma grande possibilidade de se eleger aqui pelo Rio Grande do Sul, dado que ele foi, né, agora até a imagem do governador está um pouco desgastada, dados esses eventos climáticos, a questão lá de financiar a Portela, lá no Carnaval do Rio, uma série de questões aí, tem até ideia do impeachment, mas que não se sustenta na prática, eu acho que é mera especulação, mas o fato é que a imagem do governador, a popularidade também está baixa. Então, assim, Sóstenes, tanto ele quanto o Ratinho não são pessoas expoentes a nível nacional, são pessoas expoentes a nível regional, nos seus estados, né? O Ratinho no Paraná, o Eduardo Leite aqui, mas, assim, para ter uma representatividade, infelizmente não. Eu lembro que o Rigoto, Sóstenes, não sei se tu vai lembrar disso, mas tu é um cara bastante experiente no cenário político, o Rigoto, quando saiu do governo do estado aqui, até se lançou pelo PMDB a pré-candidato a presidente do Brasil, né? Então, tu imagina, o Rigoto foi só um ensaio para testar a popularidade e ninguém sabia quem era Rigoto a nível nacional. Mesmo com todos os meios de comunicação que nós temos hoje, as pessoas lá no Norte, no Nordeste, poucos conhecem Eduardo Leite. Então, assim como o Ratinho Júnior. Então, eu vejo que é muito difícil uma candidatura desses dois protagonistas aí na cena política regional dos seus respectivos estados consiga se estabelecer a nível nacional. Parafraseando aí o Jorginho Melo, do PL, aqui governador de Santa Catarina, talvez então, que disse, quem sabe a gente passa a trena, teria uma expressão forte aí no cenário político, o governador, obviamente estou brincando aqui, né, governador Eduardo Leite e o Ratinho Júnior, se fosse separar o Sul aí do restante do país. Eles são expressões, lideranças muito fortes, mas é que no cenário regional propriamente. No cenário global, Jonas, vamos agora ir para a geopolítica aí. Primeiro, qual o impacto que alterar nas eleições, né, do país e
Fica até difícil perguntar para ti aqui, porque é tanta coisa, tanta movimentação que está tendo na geopolítica internacional, né? É guerras, é Ucrânia, Rússia, agora questão do Irã, Israel, Estados Unidos, né, intervindo, daí dali a pouco o Trump anuncia que vai até retirar aí como é que chama, as barreiras, né, econômicas impostas ao Irã, se ele cumprir tais e tais prerrogativas, vamos dizer, acordos. Bem, enfim, fica até uma utopia imaginar isso acontecendo, sabendo que é um regime de governo e político, ideológico e religioso totalmente diferente do que a gente tem aqui no Ocidente, ou seja, são outras diretrizes que comandam as decisões do governo teocrata, né, do Irã, e as razões são outras. Enfim, a gente vive numa incógnita muito grande a nível da geopolítica internacional. Primeiramente, impacto nas eleições do Brasil no ano que vem, como tu vê, e depois faça a tua análise aí, sempre muito bem profunda, sobre esse cenário que nos deixa sem ter uma certeza de que caminho a gente terá num curto espaço de tempo, inclusive. Bom, primeiro ponto, né, Sóstenes, eu vejo assim, de maneira muito clara e categórica. O Trump gosta do Bolsonaro, questão pessoal, e o Trump não gosta do Lula. Então eu vejo que os Estados Unidos, eles vão fazer daqui para frente, assim como os Estados Unidos exercem influência militar e até mesmo entrando em guerras, como é o caso agora do Irã, os Estados Unidos vão fazer um movimento de incentivo à candidatura do Bolsonaro. Em não conseguindo que o Bolsonaro seja candidato, os Estados Unidos vão tentar influenciar uma candidatura mais de direita, porque é isso que os Estados Unidos vão querer nesse momento, dado que o Trump ele está muito convicto que tem que ter uma maior proeminência e influência aqui na América. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Sóstenes, é que com isso a candidatura de esquerda ela se enfraquece. E até pelo seguinte, Sóstenes, nós estamos agora vivendo um momento, tirando o Uruguai, nas últimas eleições nós estamos sentindo aquela onda da direita mais crescente na América como um todo, né? Isso é importante porque nós já tivemos momentos no qual a onda da esquerda foi maior, com Brasil, com Argentina, com Uruguai, com Bolívia, com Colômbia, com Costa Rica, com vários países, com o México. Então nós estamos vivendo agora uma onda um pouco mais acentuada para a direita, tá? Nas últimas eleições, e claro, obviamente que os Estados Unidos ele tem uma influência muito grande nesse cenário, porque ele é presente nesses países, seja com embaixadas, seja com bases navais, então isso é muito determinante. Eu vejo que os Estados Unidos ele realmente farda e vem para o jogo para tentar contribuir de alguma maneira com o cenário político, e isso para o Lula, para a situação, para o governo que está agora, ele é pior, né, Sóstenes? O Lula está meio acuado. Eu não vejo a Rússia, o Lula é muito tímido em assumir esse apoio da Rússia ou da China, por mais que o Lula tenha ido para a China, por mais que o Lula tenha recebido, né, notícias que os chineses investirão ainda mais no Brasil, eu não vejo a China com esse papel de tentar fomentar, incentivar um regime mais de esquerda no Brasil, assim como os Estados Unidos o farão para a direita. Então eu vejo assim, a candidatura da direita, seja quem for, seja Bolsonaro, seja Tarcísio, terá o apoio americano, e isso é muito importante, Sóstenes. Que tipo de apoio tu acredita que os Estados Unidos poderá dar efetivamente ao Brasil? Às vezes, até no ala mais extremista do governo Bolsonaro, nem do governo, digo, principalmente da ideologia bolsonarista, vamos assim dizer, até coloca digamos assim, um certo medo. Os Estados Unidos, né, poder bélico, poder econômico, poder de liderança global, regional aqui, sem sombra de dúvida, é o que dita a regra aqui do nosso continente, do continente como um todo, né, sul-americano, né, América do Norte, Central e Sul, enfim. Então, mas qual que na prática, qual que seria esse apoio? Descarta-se questão, digamos assim, claro, tem uma situação até agora
de um enfrentamento entre o Alexandre de Moraes, né, e os Estados Unidos, do ponto de vista aí, dessa questão das decisões do Alexandre de Moraes, né, que acabavam digamos assim, afetando empresas dentro do próprio Estados Unidos. Ou seja, ali há uma situação que envolve a diplomacia, inclusive, né, brasileira. Mas não se vislumbra, aparentemente, algo que os Estados Unidos pudesse tomar uma decisão mais drástica. Qual que é o apoio efetivo que tu acredita que ele pode dar ao governo Bolsonaro? Ou o apoio ao governo, não, a possibilidade de uma candidatura de Jair Bolsonaro, que obviamente daí teria que ser algo radical, né? Ou mesmo de uma forma mais sutil a lideranças de direita, para encampar aí justamente a direita novamente ao governo. Certo. Eu vou te dizer o seguinte, Sóstenes, essa tua pergunta, ela vai muito ao encontro do que nós tivemos de decisão agora, que eu já mencionei por parte do STF, que é de regular as redes sociais. Todas as big techs estão favoráveis ao Trump, por mais que ele tenha brigado com Elon Musk e tal, as empresas de tecnologia, o Google, a Meta, não só de tecnologia no sentido de redes sociais, mas a Amazon, que é um grande marketplace, um grande e-commerce, todas apoiaram o Trump, estiveram na posse dele, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Então, assim, o acesso a essas informações e divulgação dessas informações, com certeza vai ser algo que o governo americano vai fomentar nessas eleições. E aí, o que o governo brasileiro já fez, Sóstenes? Tá aí a regulação das redes sociais. Então, assim, a primeira coisa que vai fazer é isso, além de incentivo financeiro para as candidaturas, que isso sempre os Estados Unidos acabam fazendo de uma maneira ou de outra, seja via uma ONG, seja via algum investidor, alguma coisa que a gente sabe que os Estados Unidos têm bastante capacidade de fazer. É uma recorrência também. Então eu te diria pontualmente que é isso, só os Estados Unidos vai caminhar nessa linha de fomento para as eleições em 2026. Ele vai contribuir com informações a partir das redes sociais, porque as empresas de redes sociais estão totalmente embarcadas no governo Trump, as principais do mundo. A única que não está é o TikTok. E aí, só fazendo um parênteses aqui, né, nós todos ficamos sabendo do vexame que foi a Janja pedindo para o presidente chinês para controlar o TikTok, e ele dizendo, olha, as empresas são autônomas, né? Elas podem fazer o que quiserem desde que respeite as leis locais. Então, foi uma situação muito desagradável em termos de protocolo de chancelaria internacional, a situação da Janja. Uma das, né, que ocorreu, né, são várias que nós temos aí notícia, né, não somente com relação a gasto, com relação ao número de países, número de dias fora, tudo com o nosso dinheiro. Mas isso é pauta para um outro programa, né, Sóstenes? O que é fato os Estados Unidos vão, a partir disso, desses mecanismos aí, eles vão tentar influenciar de alguma maneira para ter algo mais alinhado com a política americana e menos alinhado com a política chinesa, russa, digamos assim, lá do oriental do mundo. Perfeito, Jonas. Para a gente fechar, em definitivo, já que já está com o teu horário aí em cima do teu próximo compromisso, as guerras. Tu tanto falou e isso preocupava bastante, né? Esse cenário que se desenhava nas nossas abordagens. Tu avisou, né? Agora, o que tu avisa a gente aí? Dá uma notícia positiva, dá uma percepção de que as coisas não estão... que agora vão atenuar um pouquinho mais, Jonas. Por favor. Olha só, Sóstenes, eu não sei se eu consigo, mas o que eu te diria? Eu vejo que nós teremos aí possivelmente um cenário de retomada da guerra agora entre Israel e Irã, tá? Porque Irã não vai, ou está sinalizando que não vai retroceder com o seu programa nuclear. E isso é extremamente complicado, né, pro mundo como um todo, porque nós não precisamos de mais potências nucleares, e nós sabemos que o Irã ele tem um projeto, como tu disse, né, a sua teocracia, a partir dos ayatolás, ele tem um projeto claro de acabar com o Estado de Israel. Eles não gostam, né, do povo israelense. E o Israel, por sua vez, é extremamente alinhado com os Estados Unidos. Tanto que o Netanyahu ele pede para o Trump ajudar nessa guerra, e o Trump entra de fato, porque tem a tecnologia dessa bomba anti-bunker, que é uma bomba que conseguiu chegar a 80 metros depois do solo
onde estão as instalações dessa usina nuclear que faz o enriquecimento do urânio. Então, Sóstenes, infelizmente eu acho que nós teremos mais desdobramentos dessa guerra. Nós estamos agora com um cessar-fogo, né? Mas eu acho que se retoma, Sóstenes, infelizmente se retoma essa guerra e bom, aí o cenário fica meio aberto do que nós teremos a mais do que nós estamos vendo. Se nós teremos a entrada da China, se a China e a Rússia ficam nos bastidores fornecendo armas para o Irã, eu acredito que isso é um pouco mais complicado, né, Sóstenes, porque nós temos os Estados Unidos com bases militares ao entorno de todo o Oriente Médio ali, no Catar, na Arábia Saudita, em Omã. Então os Estados Unidos têm um poder de analisar isso muito, muito permanentemente. Então os Estados Unidos não vão permitir que isso aconteça, diferentemente do que acontece de suprimentos da Europa e dos Estados Unidos na Ucrânia. Então a Ucrânia recebe muito, né? Tanto é que ontem caiu um caça F-16 e morreu o piloto ucraniano. A Ucrânia não tem tecnologia para fazer caça F-16, né, Sóstenes? A pergunta que fica é de onde é que veio esse caça? Obviamente que esse caça veio dos Estados Unidos, né? Exato. Um envolvimento direto, não direto com militares propriamente, mas com o que tem de mais moderno aí para dar sustentação à Ucrânia. Jonas Cardona Venturini, obrigado pela tua participação aqui. Eu nunca vou torcer tanto para que tu esteja errado, tá? Só isso. Mas, mas respeitando a tua capacidade de fazer uma leitura clara dos fatos que acontecem tanto a nível regional, nacional e também global. Obrigado pela participação aqui mais uma vez e um bom segundo semestre para todos nós. Para nós, Sóstenes, obrigado. Estava com saudade. Peço desculpas aí porque não consegui estar presente aí nas últimas edições e eu fico totalmente à disposição para a gente marcar aí para as próximas. É sempre um prazer, uma satisfação estar contigo e com os nossos ouvintes da Inova. De igual forma aqui, Jonas Cardona Venturini, nosso Café com Leite, encerrando então hoje, segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, último programa desse mês de junho, último programa desse semestre, por isso a gente fez essa recuperação aí de várias questões que envolvem a geopolítica, que envolve o cenário político nacional, que envolve também aqui a nível regional, uma vez que já fazia algum tempo que nós não conversávamos, né, no ar aqui, e hoje a gente deixou já nesse último dia, então, para fazer essa análise mais profunda. Jonas, que é professor universitário, que é doutor aí em administração, ciências contábeis, integra conselhos de empresas, também tem as suas empresas, sócio atuante em várias áreas, né, e sempre com a gente aí já há mais de 6 anos, 7º ano já estamos juntos aí. Tá certo, pessoal? Para a Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Cooperativa Piá, orgulho de sua origem, Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos, Superlogradouro está aberto até 12h30, depois reabre às 2h e vai até às 8 horas da noite, e ainda vem para o Magazine Luiza, vem ser feliz. Pessoal, hoje, último dia, fecha mês, Magazine Luiza, vem para o Magalu, preços promocionais, condições de pagamento especiais, somente hoje ainda no fecha mês do Magazine Luiza. Eu fecho aqui e volto no próximo semestre, amanhã, com mais um Café com Leite. Bom dia! A Inova comemora seus 16 anos de história e legado. Desde o início,